Opa, graça e paz, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos e irmãs. Nós ainda não estamos transmitindo da igreja, por isso eu estou gravando o culto antes de ir para a igreja. E eu quero saudar todos os nossos irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Eu quero começar lendo Isaías, capítulo 59. Hoje nós vamos pregar sobre o profeta Jeremias, mas o capítulo 59 de Isaías é um capítulo de alento e de exortação ao mesmo tempo. Ele nos afirma: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que do que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos, dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pecados correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, e nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Eu li aqui até o verso de número 8. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com a fé, nós sempre pensamos num caminho. O caminho não é o caminho de ir até o templo, não é o caminho que você vai para o trabalho, mas é caminhos do nosso coração que estão muitas vezes se distanciando do caminho de Jesus.
E Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de mim. E eu creio que quando nós temos isso consciente, nós começamos a rever a nossa vida, rever os nossos pecados. Quais são os teus pecados, os meus pecados? Deus conhece. Mas Ele quer nos perto. Ele quer agir em nossa vida. Por isso eu quero orar por você, orar pedindo perdão por este culto que é tão simples e singelo, mas que ele seja feito de todo o nosso coração ao Senhor. Hoje é dia da ceia. Prepare o pão, prepare o cálice, para que nós possamos cear juntos e manter a comunhão do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos em primeiro lugar pedindo-te perdão pelos nossos pecados. A tua mão não está escondida, Senhor, mas as nossas iniquidades, muitas das vezes estão ocultas e escondidas diante de ti e diante dos irmãos. Perdoa-nos, ajuda-nos, ergue o teu povo, derrama sobre nós um avivamento, para que nós possamos, ó Deus, ser cheios de ti. Abençoa a tua palavra, abençoa os hinos que vamos cantar, que tudo seja feito para a tua glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, irmãos, vamos adorar a Deus. Quero convidar você a cantar 2 cânticos comigo aqui, que são cânticos de adoração. Cânticos, um é Digno é o Cordeiro Jesus. Hoje celebramos a ceia. E o outro que diz que eu sei que foi pago um alto preço, para que eu pudesse não somente ter comunhão com você, mas eu pudesse também ser transformado por Jesus e mudar o meu caminho. Vamos adorar a Deus. Meus queridos irmãos, graça e paz, vamos adorar a Deus cantando Digno é o Cordeiro Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu e deu a sua vida por nós.
vamos ainda cantar. Eu sei que foi pago um alto preço. Vamos adorar a Deus com esse hino, para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Hoje é o dia da ceia. Prepare o seu coração, vamos ouvir a palavra de Deus nesse instante. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, pela vida. Ontem nós sepultamos o seu Manolo. Seu Manolo sofreu muito, mas pela graça do Senhor, pela bondade de Deus, agora ele está lá nos tabernáculos eternos. Quero também pedir oração pela família dele, Dona Lida, Dona Nadeja. Quero pedir orações também pela Dona Cida, o Laírson. Quero pedir orações pela Dona Sara, pela Milena, pela Neuza,
Quero pedir orações também pela vida da Delma, pela vida do Ronaldo, pela vida do seu Reginaldo, diácono Reginaldo, nosso querido irmão, também a dona Ana, irmã da dona Lida. Quero pedir oração também pelo Debinho, filho da dona Lida, pelo o seu Valdemar, o pai da Mara, tá deprimido. A Mara pediu orações domingo passado. Wagner e Valéria, também pela vida da Mara, né? Pela vida do Rubens, pela vida da Marli, pela vida da dona Sara, da Paula, filha da dona Clementina, do seu Paulo, a Thalita, neta da dona Lida, o José Luiz também. Quero pedir orações também pela dona Zélia e pelo nosso país, esses protestos todos que estão tendo, que eles resultem no bem do Brasil, para a glória de Deus, em todos os aspectos. Não estou me referindo a nenhum dos lados, mas eu estou me referindo àquilo que é bom para o Brasil. Nós devemos de orar e interceder. Então vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a sua palavra, que nós possamos entender a palavra de Deus sempre e ter discernimento para a gente voltar para o caminho sempre e andar no caminho que é Cristo. Oremos. Pai, nós colocamos nas tuas mãos todos esses irmãos que foram citados e ainda muitos outros pedidos que nós nem sabemos. Senhor, ampara, consola, cura, mas também faz a tua vontade. Abençoa também a nossa casa, a nossa família, abençoa o nosso coração, abençoa esta Santa Ceia, que nós possamos também na igreja te buscar presencialmente, Senhor, mas também com todo cuidado pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Obrigado por esta hora, fala ao teu povo, dá paz ao teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no texto de Jeremias, capítulo 6, profeta Jeremias, capítulo 6, versos de número 16 ao 21. Opa. Pronto. 16 ao 21, que diz assim: Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: Não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: Estai atentos ao som da trombeta. Opa, deixa eu mudar aqui, né? Também pus atalaias sobre vós, dizendo: Estais atento ao som da trombeta, mas eles dizem: Não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas, os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Desculpem. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos, juntamente o vizinho e o seu companheiro perecerão. Só até o verso 21, meus irmãos, que é aquilo que nós chamamos de uma perícope. Começa no verso 16 e termina o parágrafo no verso 21. Meus irmãos, os profetas eram homens que geralmente eles eram mal compreendidos e mal ouvidos. Quando você olha
especialmente o profeta Jeremias, você se depara com um desses homens que ele estava entre a invasão de Babilônia e o povo sendo levado em cativo para o reino de Babilônia. E nesse período ele pregou para Israel se arrepender, mas Israel não queria se arrepender. Essas palavras que nós vemos, que Deus disse, andai por ele, e eles disseram, não andaremos, não escutaremos. E os babilônios invadiram Israel e houve 70 anos de exílio, de dor, de tristeza e de choro. Às vezes o caminho de Deus é um caminho duro e difícil. Se você olhar para o próprio Isaías, que era um profeta anterior ao profeta Jeremias, no capítulo 53 ele faz uma pergunta: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? São duas coisas. Eu estou pregando aqui, Senhor, quem é que crê? Quem vai ser aquele que vai assumir o trono do braço do Senhor? E até hoje é assim, meus irmãos. A pregação da palavra está por aí. Muitos homens de Deus têm falado de Deus, mas são poucos os que ouvem a palavra de Deus. Muitos, ao ouvir a palavra, gostam de ouvir do amor de Deus, da exaltação do homem, mas não gostam de ouvir sobre os pecados, sobre aquilo que nos separa de Deus. Porque o que faz com que nós nos separemos de Deus são os nossos pecados. Nessa noite eu gostaria de mostrar a vocês a oferta de Deus para todos. A oferta de Deus que foi feita lá para Israel, e infelizmente Israel não ouviu, mas alguns ouviram. Homens e mulheres, ricos e pobres, e para quantos Deus assim chamar. Como nós já dissemos, o contexto de Jeremias estava num momento de transição. E posso dizer que esse momento também é um momento de transição. Nós estamos passando por um momento estranho na humanidade. Pelo menos na minha geração, e os mais velhos também disseram, eles não pegaram a gripe que veio antes, e agora nós estamos diante de uma gripe que dizimou 600 mil pessoas no Brasil. Só no Brasil. A igualdade desse momento de crise é uma desigualdade. Toda crise, às vezes, libertam pessoas, mas também condenam pessoas. E as crises vêm e passam sobre nós, e às vezes a gente diz assim, não, é alguma coisa do tempo, não é Deus. Quando surgiu essa crise toda que nós vemos no profeta Jeremias, nós vemos o profeta Jeremias no capítulo 5, quero ler os versículos de número 30 e 31, aqui. Ele diz assim, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo, porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Na época do profeta Jeremias, a religião estava completamente deturpada. E você, fazendo um paralelo com hoje a religião também está completamente deturpada. Muitas pessoas estão pregando dinheiro, tentando extorquir o pouco que as pessoas têm. E eu quero dizer a todos os irmãos que cada vez mais nós nos indignamos de ver pregações que não levam Deus a sério, que não usam a palavra de Deus. Elas são recortadas para o seu bel prazer. Sacerdotes que dominam sobre os outros e até mesmo líderes políticos que fazem e desfazem da vida daqueles que estão sofrendo. Por isso, o que o povo de Deus deseja? Queridos irmãos, o que está acontecendo no mundo é apocalíptico, pois nunca paramos para pensar que temos ofendido a Deus.
Deus pode fazer para parar qualquer coisa, esse vírus, mas quando nós vemos que essas coisas não estão parando, é porque o povo de Deus, e talvez todos aqueles que estão seguindo, que são chamados filhos de Deus, estão vivendo longe do Senhor. Os profetas, os sacerdotes precisam se converter também ao Senhor. No capítulo 6, Jeremias denuncia Israel. Quero mostrar aqui o capítulo 6, verso 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas, diz o Senhor. Deus prometeu que iria punir o seu povo. O texto vai nos mostrando a tristeza de um povo que conheceu a graça de Deus e se desviou. Deus pune Israel porque nele houve opressão, gente gananciosa, gente que vivia na malícia, na violência e em doenças. Capítulo 6, verso 7, que antecede o nosso texto, diz assim: como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente, diz o Senhor. Assim Jeremias denuncia a iniquidade de Jerusalém. Os versículos de 9 a 15, quero só ler aqui para vocês, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se buscarão os resíduos de Israel, como uma vinha vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Assim diz o Senhor: onde-vos, desculpe ao 15, serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Quando você olha para Jeremias falando tudo isso, dá uma tristeza de saber que os apelos de Deus são ouvidos por um ouvido e jogados fora pelo outro. Eu quero nessa noite aqui te dar um pouco de esperança. E aqui, como Jeremias fala em suas lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Jeremias foi um homem que muito ousado por Deus e usado por Deus. Como os outros homens, ele teve o seu aspecto de profeta, e eu quero dizer para você que ele foi um homem exemplar. O texto que nós lemos, nós temos pelo menos 5 questões que são levantadas. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a oferta de Deus e a sua mão sobre eles, que é o tema da nossa mensagem. No verso 17, nós temos os avisos de Deus. Também pus atalaias. Atalaias eram aqueles que avisavam sobre guerras e sobre coisas. E Deus está falando e as pessoas estão dizendo: não escutamos. Versículos de número 18 e 19. Portanto, ouvi, ó nações, e o 19, ouve tu, ó terra. Ele faz um apelo, Deus falando através do profeta faz um apelo para toda a terra. Olha o que eles estão fazendo comigo, eu que sempre abençoei esse povo, eles estão me deixando.
E aí esse apelo, né? Deus chama as nações e diz o que eles estão fazendo. Daí o verso de número 20 diz assim: vocês tentam me comprar com o incenso e com a cana aromática de Sabá. E aí o verso 21, Deus fala que o juízo virá. Não tem sido esta a temática sempre de Deus? Primeiro Deus faz uma oferta, e eu quero falar dessa oferta nessa noite. As pessoas disseram assim: nós não queremos ouvir. Verso 17. No verso 18 e 19, Deus fala assim: vocês não ficam estupefados de ver quantas pessoas não estão ouvindo a minha voz e a minha palavra? E aí o povo de Deus tenta comprar Deus com ofertas, com cultos. E aí o juízo de Deus virá. Mas há uma salvação. Eu quero me ater hoje ao verso 16. E neste verso 16 há 4 aspectos da graça de Deus que devem servir para nós nessa noite. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. O primeiro aspecto que eu quero levantar aqui com vocês, meus irmãos, é que Deus ainda está falando. Deus poderia se fazer surdo, a mão dele poderia ser encolhida, mas como nós lemos no começo, eis que a sua mão ainda não está encolhida e os seus ouvidos ainda não estão surdos para que não possa ouvir. Deus ainda está falando, e esse é um aspecto da graça. Eu quero lhe dar uma dica que eu tenho aprendido na minha vida, que enquanto Deus está falando é porque Ele ainda está nos abençoando. Se você ainda hoje, aonde você está, você pode ouvir a voz de Deus falando com você, isso é sinal de graça. Deus ainda está aqui. Aleluia. Louvado seja o seu nome. O verso 16, assim diz o Senhor, eu ainda estou aqui. Vocês não foram para o cativeiro, vocês ainda não estão sofrendo o que deveriam sofrer, mas eu ainda estou aqui. O tempo de graça é um tempo em que Deus sempre nos lembra que Ele está no controle de todas as coisas e Ele pode reverter qualquer coisa. Meus amados irmãos, eu creio que uma das coisas que mais tem faltado na nossa geração é a oração. Nós conhecemos muito pouco do nosso Deus. Nós conhecemos muito pouco daquele que é o Senhor da nossa vida. Quem não ouve a Deus ainda está no tempo da desgraça. Mas quem ainda está ouvindo o Senhor, a graça se faz presente. O segundo aspecto desse verso que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor diz para a gente se colocar no caminho, à margem, e fazer perguntas. Pelas veredas antigas, diz o texto. Eu creio que nesse versículo, Jeremias está dizendo ao povo: gente, olha o caminho passado. Parem um pouco tudo o que vocês estão fazendo nesse caminho que vocês estão andando. E olhem para as veredas antigas. Olhem para trás e vejam os que já andaram, os que já foram. Olhe para aqueles que estão trilhando o caminho certo. Olhe para aqueles e para aquelas que já estão na glória. Ponham-se à margem do caminho e olhem. Perguntem pelas veredas antigas. Porque eu creio que quando nós estamos no caminho, a gente não quer saber se a gente está no caminho certo. A gente está andando. Quem assistiu o Peregrino deve se lembrar desse episódio que ele começou a ouvir os sábios segundo o mundo e ele falou para ir entrar para uma cidade, a cidade da moralidade, e ele subiu ao Monte Sinai e aí o evangelista pergunta: cristão, o que está fazendo aqui?
eu ouvi o sábio segundo o mundo e me desviei. E quantos não se desviam do caminho? Porque eles não pensam, não ponderam. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deveria de ponderar tudo o que ele estava ouvindo, porque é muito importante ponderar. Ponderar é pesar as coisas. Tem algumas coisas que não estão andando de maneira correta no nosso dia a dia. A gente deve perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo. Fala ao meu coração se eu estou andando no caminho certo ou se eu estou andando no caminho errado. Então, coloque-se no caminho, à margem, pergunte pelas veredas antigas, veja aonde você está andando. Mas ainda existe uma terceira aspecto da graça aqui neste texto. Perguntai pelo bom caminho. Meus queridos irmãos, igreja é bom. Eu amo a igreja de Cristo, mas ela não pode me salvar. Não é pelo fato de eu ser um presbiteriano, ou um batista, um assembleiano, que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo caminho de Jesus. E aí o texto diz: andem por esse caminho. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Qual é o caminho mais excelente? Qual é o caminho melhor? É muito fácil a gente se desviar por atalhos. Tem gente que quer chegar no céu por atalhos. Tem gente que quer chegar diante de Deus sem passar por sofrimento, sem passar por dor, sem passar por nada. Não, se Deus está me dando isso, tem alguma coisa errada comigo. Não. Nós somos treinados a lutar. A luta faz parte do viver cristão. Muitas pessoas se esquecem disso porque andam de uma maneira errada, andam desviando-se do caminho verdadeiro. E aí eu quero fazer um apelo a você. Olhe para Jesus de Nazaré. Você nunca foi melhor do que ele, mas ele sofreu. Ele foi rejeitado. Ele foi agredido. Eu vejo às vezes alguns cristãos que parece que não entendem que eles não estão aqui no caminho simplesmente da glória, mas eles estão no caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é um caminho estreito, difícil, são poucos os que acertam por ele. Por isso, meus irmãos, o texto diz: perguntai pelo bom caminho e andai por ele. Ande pelo caminho. Não há outro caminho. Muitas pessoas se desviam do caminho porque pensam assim: eu não preciso, eu já tenho Jesus. Mas esse é um erro crasso, porque ter Jesus é andar com Jesus dia a dia. Não é só estar com Jesus só no domingo. Um dia só. É viver com Jesus. Deixar ele entrar na nossa casa, deixar ele entrar no nosso quarto, deixar ele entrar no relacionamento com a esposa. Volte para o caminho. Você sabe que tem caminhos errados dentro do seu coração. E em último lugar, Jeremias nos dá aqui que quando eu encontro esse caminho, há descanso no meu caminho. Olha aí o texto: e achareis descanso para a vossa alma. O descanso aqui tem sempre duas conotações. Eu posso descansar mesmo no meio de uma tempestade, porque Jesus está comigo. Eu estou no caminho dele. E ele vai me ajudar como refúgio, como força, como paz. Quando nós pecamos, meus irmãos, a paz se vai. A gente pensa na ira de Deus porque a ira de Deus se levanta dentro de nós pelo Espírito do Senhor, dizendo: isso não me agrada.
Mas aqui a gente encontra descanso para nossa alma, e o descanso eterno dos santos está em Cristo. Eu posso olhar para a cruz e dizer: graça, amor, Ele me achou. Ele é aquele que é o refrigério da minha caminhada. Águas tranquilas e calmas, que mesmo em meio da dificuldade, da dor, da enfermidade, da perda, da doença, eu tenho descanso no meu caminho. E aí eu quero terminar a minha mensagem. João capítulo 14. Senhor, mostra-nos o caminho. Respondeu-lhe Jesus. Eu vou colocar aqui para vocês. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. O descanso está no caminhar. E eu quero terminar aqui lendo o apelo de Jesus, que eu creio que é o apelo de Deus para todos nós nessa noite. O apelo daquele que nos ama. Você conhece bem: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei no meu caminho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor. Que nessa noite, ao comer o pão e beber o cálice comigo aqui, você possa se lembrar de que Jesus o amou até o fim. E Ele deseja que nós o amemos no caminho até o fim. Pondere agora a sua vida, se você tem se desviado do caminho. Eu tomei aqui um pedaço de pão e nós vamos celebrar a ceia nesta hora, comendo o pão do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão nesta hora. Pegue o seu pão e coma em nome de Jesus. Lembre-se que Ele perdoa os teus pecados e que Ele veio para colocar você no caminho dele. Tomai e comei. Senhor, Tu és digno de todo louvor. Abençoa o pão que comemos juntos. Todos os que estão distantes, sintam-se agraciados e abençoados também. Abençoa o cálice que vamos beber. Que ele seja a lembrança do derramar do Teu sangue para perdoar-nos de todos os pecados. Senhor, se alguém está distante nesta hora, fala com ele, com ela e traze-o de volta para o caminho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Por semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomai e bebei, irmãos. Vamos fazer isso. Senhor, graças te rendemos por mais este culto. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão feridos, aqueles que estão tristes por causa dos seus pecados. Dê a paz, Senhor, a todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Jesus seja exaltado em sua vida, sempre dando a vocês aí cada vez mais a paz do Senhor. Que Ele seja exaltado no nosso meio, hoje e sempre. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, graça e paz. Amém.